Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do Rodrigo Constantino, já deixando os créditos ao canal do Rodrigo Constantino na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente. Aqui dentro da plataforma, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E não se esqueçam também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora bora para o conteúdo. Lambendo o fiofó do comunista ladrão. Que por falar nisso, e na Venezuela, talvez num ato falho, num sincericídio, ou no auge da segurança em relação à impunidade, e que já não precisa mais ter eleição no Brasil, pelo grau que eles avançaram, ele confessou que, olha, na Venezuela tem uma coisa lá chamada voto impresso. Era só o Maduro mostrar que dava para conferir. Por que ele não fez? Oi, meus amigos, no 4x4 domingo, eu furei essa bolha e vou sempre furar. Nós precisamos voltar a falar de voto impresso, da possibilidade enorme de ter acontecido fraude eleitoral. Eu não vou nem falar do óbvio, isso a gente sabe que aconteceu. Manipulação. Um árbitro que tinha torcida, que proibiu jornais de falar do Lula com os coleguinhas, os companheiros ditadores. Mas eu estou falando de fraude mesmo. Inclusive tem um hacker que mora na Suíça, que me procurou. Ele estava próximo de uma das forças armadas, que era a mais firme, ponta firme, em exigir transparência, e ele prova onde está a fraude. Nós precisamos voltar a falar de fraude. Não vão me calar. Não pode ser tabu numa democracia. Eu vivo numa democracia. Ninguém vai me dizer que eu não posso falar de assunto sobre processo eleitoral. Onde quer que seja. Não vão me falar isso. Porque eu mando plantar batatas. Então, aqui está o Lula meio que concordando com o João Amoedo, com a Simone Tebet, com o Requião, com o Ciro Gomes, com tanta gente, né, que já defendeu isso, mas depois isso virou golpismo bolsonarista. As urnas na Venezuela, só para você ter ideia, as urnas na Venezuela, quando você vota numa máquina eletrônica como aqui, tem um ticket. Aquele ticket é colocado numa urna. Então você tem o voto eletrônico e você tem a urna. O que nós queremos? É que o Conselho Nacional que cuidou das eleições, sabe, diga publicamente quem é que ganhou as eleições, porque até agora ninguém disse quem ganhou. Quem não gosta do Maduro diz. Então o senhor não reconhece que o Maduro seja o presidente eleito do... Ainda não. Ainda não. Ele sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Tem que apresentar os dados. Agora, os dados têm que ser apresentados por algo que seja confiável. O Conselho Nacional Eleitoral, que tem gente da oposição, poderia ser. Mas ele não mandou para o Conselho, ele mandou para a Justiça, para a Suprema Corte dele. Para a Suprema Corte dele. Outro ato falho. Tipo, ele tem a Suprema Corte dele, eu tenho a minha. E aqui, graças a Deus, não tenho papelzinho que poderia comprovar a minha vitória, porque aí eu não preciso mostrar para ninguém. É que nem o exame toxicológico do Boulos, né? O meu amigo Paulo Souza, do canal Hipócritas, fez um vídeo maravilhoso com a suposta filha dele. A menina, aliás, atuou muito bem, parabéns, viu? E eu não consegui salvar a tempo, né? Mas é maravilhoso. Ele, papai, eu não aguento mais, estão fazendo bullying comigo e não sei o quê. E ele fala assim, não, mas não sei o quê, deixa eles. Não, papai, mas eu tive uma ideia brilhante. Por que o senhor não vai lá e faz um exame toxicológico e esfrega na cara do Brasil, do mundo, que o Mr. M lá mente a seu respeito? Aí ele, bem... Pois é, não dá para mostrar, né, o voto impresso no Brasil. Enquanto isso, o Estadão chamando o Lula de bobo. Bobinho, né? Bobo da corte. Eu acho que bobo, nesse caso, é quem acredita que o Lula é bobinho.
e não malandro. Malandro é o gato que já nasce com bigode, né? Lula se julga o líder da esquerda latino-americana, enquanto o companheiro Maduro o despreza e ameaça a soberania brasileira sem receber do petista uma resposta à altura. Um minuto de silêncio que o Estadão está descobrindo que Lula e Maduro estão brigando. E quando o Estadão descobrir que isso é um teatro, a gente vai lá e comemora. E olha, tem amigo meu liberal que entrou na mesma. Num grupo ele mandou hoje assim: cadê a turma que fica falando de Foro de São Paulo? Porque ele debocha do Foro de São Paulo. Tipo, coisa do Olavo, né? Aquele teórico da conspiração, né? Ficar falando de Foro de São Paulo, né? Como se não houvesse articulação, coordenação para tomada de poder pelos comunistas na América Latina. Eles só conseguiram em vários países. Acredita que o Lula realmente está brigando feio com o Maduro? Que não é o Lula jogando para a plateia globalista numa aliança instável de tucanopetistas? Isso é a mesma turma que acredita que o PSDB é a arquirrival do PT. Talvez tenha que explicar para o Alckmin que ele e Lula se odeiam e são inimigos. Acho que eles não perceberam, porque eles são presidente e vice-presidente. Bobinho é o Estadão, gente, cá entre nós. Mas o Brasil está de volta junto com todo mundo que fez o L, a turma toda do Estadão. Né? O Armínio Fraga, o João Amoedo, a Helena Landau, todos os tucanos. Né? Nova ministra dos Direitos Humanos de Lula é ré por superfaturar 6 milhões e meio de reais em uniformes escolares. Vamos ter educação para todo mundo. Doutrinando com baboseira marxista a garotada e desviando dinheiro de merenda, né, Alckmin? E uniforme. O Brasil está de volta. Bom, se você não quer depender dessa educação, invista na sua. E aí eu recomendo Must University, meu parceiro de longa data que retornou, universidade em Miami, só que você pode fazer em português, com pagamentos mensais em reais da sua casa e vai ter um mestrado que vai aumentar muitíssimo sua empregabilidade, seu poder de barganha no mercado de trabalho, com o selo da Universidade da Flórida. Vai lá na bossconsta.com, ala de serviços, tem lá a Must University, veja os cursos que eles oferecem, inscreva-se, invista no seu futuro, para não ser um desses bobocas que precisa de carguinho público depois, mortadela do PT e defender o indefensável, né? Como, por exemplo, o Lula, que foi condenado, pelo menos isso, a indenizar Bolsonaro e Michele no caso dos móveis da Alvorada. Disseram que eles tinham levado, surrupiado, porque toda a esquerda projeta no adversário aquilo que enxerga diante de um espelho. E o Palácio da Alvorada é grande, muito grande, estava perdido lá num canto qualquer, que a burocracia é isso, né? A burocracia suga todo o nosso trabalho por meio de impostos e todos esses recursos se perdem num mar de incompetência e corrupção. Isso é a marca registrada do governo. Mas tem gente que tem aquela visão estética de mundo, a visão paternalista, e quer um abraço do governante. Acredite se quiser. O Mark Cuban, o dono daquele Dallas Maverick, já foi o dono, ele vendeu, hoje é sócio minoritário. Aquele bilionário esquisitão que tem 3 jatos particulares e fala que quem não acredita no aquecimento global é maluco. Ele tretou com o Ben Shapiro. Estou voltando à pauta americana, tá? Ele tretou com o Ben Shapiro. Por quê? Porque a Kamala Harris, que não precisa apresentar projeto de governo decente, argumentar nada, dar entrevista, sustentar 3 anos e meio de governo com o senil Biden, basta ela falar que é mulher negra, imitar um sotaque sulista e Hollywood apoiá-la. Ela, passando num shopping center, abraçou uma eleitora. E o Ben Shapiro virou e falou assim: se você está necessitado de abraços de quem você quer que seja presidente do país, talvez você devesse procurar um psicólogo. E o Mark Cuban respondeu: se você acha que o presidente tem que ser alguém que não é capaz de mostrar empatia e abraçar eleitores, você deveria procurar um psicólogo. Aí o Ben Shapiro deu a tréplica, humilhando de vez o Mark Cuban, dizendo:
olha, eu não pensava que fosse uma questão de capacidade de abraçar, mas eu insisto, se você é carente e tem uma família disfuncional a ponto de querer do seu presidente, não que ele conserte a questão da fronteira, não que ele projete uma América forte e o mundo tenha paz novamente, não que ele dê uma economia pujante, mas que ele te dê um abraço, sim, você precisa de um psicólogo. E lembrando, né, essa coisa de governante que é pai, essa metáfora de mamala, né, essa figura, essa comparação com a grande família, um clã, uma tribo, é uma coisa não só ultrapassada e bárbara, tribalismo, como uma coisa típica de regimes, dou-lhe uma, dou-lhe duas, fascistas. Eram os fascistas que costumavam postar foto o tempo inteiro com criancinhas no colo. Lembra do tio Stalin com crianças no colo? Todos eles. O Mussolini. Por quê? Porque eles projetam essa imagem de que eles são o pai do povo. O Lula adora essa comparação. O pai do povo. Desculpa, mas se você quer enxergar no seu presidente um pai, você tem problemas sérios. E sim, Ben Shapiro está coberto de razão. Procura urgentemente um divã. Um divã. Porque enquanto você quer, na sua carência, substituir a figura paterna por um presidente que devia estar distante dos seus filhos, eu não quero o Lula abraçando meu filho. Pelo contrário, se ele chegar perto demais, eu acho que eu já saco a arma. Faturamento do varejo cai 0,2% em agosto. Comércio não cresce desde fevereiro. Acredite nos dados da economia real que você puder obter, porque os dados oficiais, o Mr. M. Pockman já está lá fazendo seus truques. O Brasil caminha na direção da Argentina lulista, que destruiu a confiança nos dados oficiais, e a revista britânica The Economist chegou a tirar a Argentina do quadro comparativo. Por falar na Argentina, que vai à contramão do Brasil, e eu cansei de dizer isso, a presença da Argentina bem ao lado do Brasil vai ser um fardo para a nossa velha imprensa, que chamou o Milei de extrema-direita, maluco, libertário nunca testado, inconsequente, radical, ultra, sei lá o quê. E ele está entregando o resultado. Gasto público retorna ao valor lá de trás, porque ele não quer um governo perdulário, gastador, que nem o do Lula. Ele entende que se o dinheiro ficar mais perto de quem o produziu, isso vai gerar crescimento, benefícios secundários para os mais pobres, emprego, riqueza. Ele é um liberal. Ele entende o óbvio. O Estado, muitas vezes, é o problema e não a solução. Como no Brasil nós temos uma mentalidade oposta, paternalista, socialista, patrimonialista, marxista, o resultado está aqui. Geração neném. Quantos jovens não estudam nem trabalham no Brasil? E vamos comparar com os países ricos? Medalha de ouro para o Brasil. Sempre nos piores quesitos. Violência, corrupção e nem. Na pesquisa do IBGE, não deu tempo ainda de manipular muito, quando perguntados sobre o principal motivo de terem abandonado a escola, os jovens apontam a necessidade de trabalhar. O problema é que eles não encontram muitos empregos. Agora vamos para as causas. O movimento sindical forte no Brasil diz que você tem que ter conquistas trabalhistas. 13º, 14º salário, vale alimentação, vale transporte, vale saúde, vale a puta que pariu, vale tudo. E o Modigliani, economista famoso, diria: corta a pizza em 12 pedaços em vez de 8, porque hoje eu estou com fome. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. O governo Lula pede que a União Europeia suspenda a lei de desmatamento zero. Os ministros Carlos Fávaro, da Agricultura, Mauro Vieira, Relações Exteriores, pediram à União Europeia que adie a implementação da lei anti-desmatamento prevista para entrar em vigor no final deste ano, o que reveja as punições para os produtos que não cumprirem a legislação. A solicitação foi formalizada nesta quarta-feira
durante uma reunião do Grupo de Trabalho da Agricultura do G20. A carta com as reivindicações foi entregue ao Comissário Europeu para Agricultura e Desenvolvimento Rural, Janus. Nela, o governo brasileiro destaca que o país possui um dos códigos florestais mais rigorosos do mundo e que o combate ao desmatamento é uma das principais prioridades da gestão do presidente Lula. É fato que as mudanças climáticas vieram acima de que poderíamos prever. O caminho que nos trouxe até aqui não será o que nos levará ao futuro. Precisamos mudar a nossa forma de produzir, afirmou Fávaro. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu!